O terceiro setor está no ar. Eu sou o Lúcio de Melo e, antes de mais nada, eu quero agradecer a companhia da senhora, a companhia do senhor. Você já sabe, né? O terceiro setor é o programa que revela as boas ações, os bons exemplos, as pessoas que fazem a diferença na vida de milhares de brasileiros. E nesta edição, nós recebemos aqui no estúdio da Rede Alesp a Sofia Biziliar, fundadora do projeto Treino na Laje. Sofia, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer. Bom, eu gostaria que você começasse explicando o que é o projeto Treino na Laje. Treino na Laje é um projeto que oferece basicamente aulas de yoga em comunidades, gratuito, em São Paulo, Fundação Casa, Presídio, Penitenciária Feminina, Casa de Davi, que é uma casa que atende crianças com deficiências múltiplas. Lugares que as pessoas não vão muito frequentemente, né? Comunidades, ocupações. Então, eu estou sempre em lugares muito afastados, que as pessoas não frequentam e que não têm acesso a aulas de yoga, principalmente, né? Então, eu sempre trabalhei com essa população e aí me chamou, eu me formei como professora de yoga e me chamou essa população, né? Sim, e eu queria então que você falasse um pouquinho da sua formação, né? Exatamente. Você é professora de yoga, me fala um pouquinho da sua formação. Eu comecei como atriz lá atrás, bem lá atrás. Olha. Por isso que quando você falou eu entendi. Sim. Aí depois eu fui para dança. Aí, circo, eu passei por todas as fases. Sim. E aí a yoga sempre estava me chamando, assim, mas eu resistia. E aí uma hora eu entrei com tudo e achei que para mim é muito completo, porque com a idade a gente vai precisando movimentar de uma certa, mas a yoga é muito completa. E como que nasceu a empreendedora social? Quer dizer, da atriz, da bailarina, né, para a empreendedora social? Desde os 17 anos, eu sou voluntária. É uma coisa que é mais forte do que eu nem entendo muito. E eu comecei no Carandiru, dando aula de teatro. Então, eu passei quase 20 anos lá. Que maravilha. Eu comecei com teatro, chamava Teatro no Presídio. Do teatro, eu passei para Talentos Aprisionados. Então, eu achava talentos, que tem muitos, não é assim, uma porcentagem pequena, mas tem talentos em diversas áreas, na cultura, né? Sim. Então, na música, na escrita, no desenho. E aí eu ia pegando esses talentos e ia fazendo uma conexão com intramuro e extramuro. Então, eu ligava, por exemplo, uma banda de música com a gravadora. Sim. Aí eu pegava um escritor editava o livro. A Companhia das Letras, inclusive, imagina, que maravilha. Olha, que Schwartz, o Luiz Schwartz, que ele acatou na hora. Entrou na parceria. E era bom, né? Era bom, o material era muito bom mesmo. Então, eu fiz isso muito tempo, muitos anos. Aí fechou o Carandiru. Eu passei aí para as favelas. Nas favelas, eu comecei a realizar festas. Cada comunidade tem a sua festa por ano. Geralmente é perto da época do Dia das Crianças. Então, eles fazem uma festa para a comunidade. Sim. E eu sempre fui uma pessoa que produzia muito. Então, eu virei uma produtora dessas festas, algumas festas, durante muitos anos. O que te dá uma convivência bastante grande com essa área, né? Com esse pessoal. Sim. Aí eu parei as festas e logo em seguida nessa trajetória toda, o meu corpo sempre estava trabalhando. Com a dança, eu corria, fazia circo e tal, e eu nunca parei. E aí, quando eu me formei como yoga, eu comecei a dar aula particular, e aí
eu pensei, pô, vamos dar aula então na periferia, né? E aí, como era muito distante essa realidade de yoga, eu comecei a dando aula de ginástica numa laje. Eu escolhi a laje, porque eu já conhecia o pessoal ali. Falei, vamos dar aula na laje. E aí, eles não falam, vamos malhar, vamos treinar. Então, virou treino na laje. E aí, rapidamente, eu migrei da ginástica para a yoga. Bom, daqui a pouco eu queria que você me explicasse um pouquinho como levar a yoga, que de repente, a yoga ou yoga, não sei qual é a pronúncia mais correta, mas que é de repente uma atividade meio elitizada até então, né? Era até pouco tempo muito elitizada. De repente você instalar a yoga na laje, numa comunidade, na periferia. Daqui a pouco eu quero que você fale sobre isso. Mas antes, eu queria te perguntar como que a dança, porque você disse que começou como bailarina e atriz. Sim. Então, como que a dança e o balé te ajudam ainda nesse trabalho de inclusão social, enfim, de democratização da atividade esportiva? A dança, se todo mundo pudesse fazer, ela te dá muita disciplina. Principalmente. E postura, né? Sim. A dança te dá uma postura. Mas principalmente a disciplina. E a disciplina você tem que ter na vida, né? De ter horário, ter comprometimento. Claro que vai de pessoa para pessoa. Sim. Mas é uma coisa que eu passo, porque nas minhas aulas de yoga, eu passo muito... Cada dia eu falo uma coisa diferente. Então, eu dou uma pincelada. Gente, tem que chegar no horário. Sabe? Então, a yoga é vida. Sim. Então, o que você faz dentro da aula, você tem que fazer na sua vida. Sabe? É uma coisa assim de comprometimento, de não ter preguiça. Preguiça é uma coisa que não dá, não te leva a nada. Ter coragem, ter autoestima, é um resgate da autoestima. Então, é tudo assim. A grande coisa é a autoestima, né? Sim. Você conseguir que elas resgatem a autoestima delas. E é exatamente isso que E qual foi o maior desafio seu para, de repente, vencer as barreiras aí, para convencer essa população da periferia a abraçar o seu projeto? Quer dizer, qual foi? Eu não precisei convencer. Sim. Foi indo de boca a boca. Para inspirar, digamos. Eu comecei com duas, né? Duas meninas. Na outra vez já tinham 8. Daí, uma foi falando para a outra no boca a boca. Por quê? Porque foi fazendo bem para elas. Então, é uma coisa de dizer assim, é imediato, porque as dores começam a diminuir, a depressão começa a diminuir, sabe? Então, ela abrange não só o físico, mas o mental também. Sim. Então, elas começaram a perceber que aquilo começou a fazer bem para elas. E sempre eu falo, vocês têm que ter um momento para vocês, porque vocês cuidam de todo mundo. Mas a gente tem que cuidar da gente, porque se a gente não cuida da gente, quem vai cuidar? Sim. Então, não adianta você pedir para o Espírito Santo, para quem quiser, me ajuda, se você não se ajudar. Sim. Entendeu? Então, você tem que se ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Sim. Entende? Então, aproveita, é de graça. Eu só peço comprometimento. Então, é assim... E agora está bem grande, porque elas começam a perceber que aquilo faz bem mesmo, sabe? Sim. Sofia, voltando um pouquinho no seu passado, aí, no seu trabalho nos presídios, você ficou 19 anos desenvolvendo esse trabalho no sistema prisional. Me conta um pouco dessa experiência, porque deve ter sido fantástica, assim, né? Esse contato com os presos, como que a arte foi recebida pelos presos? Porque, geralmente, a arte com violência é uma coisa que não dialoga muito, né? Então, como que você conversou e conseguiu... Ou a gente está equivocado, de repente? Não. Está certíssimo. Era muito estranho. Era uma época de muita repressão. 87, era muita repressão. Então, quando eu falei que eu ia fazer teatro com 7.500 homens, mas era mais difícil, não só para mim, para eles. Sim. Eles terem coragem de falar assim, eu vou fazer. Eles tinham que atravessar 6 portões. A cada portão que eles atravessavam, era uma chacota. Entendeu? Até
até ter paciência e mostrar que deu resultado. Porque a gente apresentou. A gente apresentou para os familiares, para os outros presos, para a direção, para o sistema, para a Secretaria de Administração Penitenciária. Então, eles acabaram sendo, da chacota, eles viraram os artistas, assim, mais ou menos. Mas você lembra os espetáculos que você montou? Algum texto que te surpreendeu? era tudo deles. Ah, era tudo deles. Eles escreviam o que eu queria, que eles tivessem autonomia. A gente ficava supervisionando, era uma equipe de 3, né? Então, eles escreviam o texto, eles desenhavam o cenário, eles desenhavam o figurino, eu fazia a coreografia. Mas, assim, era tudo o máximo que desse para eles. Eles se co-dirigiam, sabe? Era muito incrível mesmo. E aí, depois do teatro, eu comecei a ir para o ramo da cultura. Por exemplo, a banda mais importante que a gente trabalhou foi o 509E, que é uma banda que se deu muito bem. Eu só consegui fazer o trabalho porque um juiz, o doutor Otávio, liberou que tudo... Porque eles começaram a gravar dentro do presídio, com um estúdio móvel. Do presídio, a gente começou a ir para fora, para presídios fora, com a viatura, com escolta. Daí começou a ir, aí começou a vir a fase dos shows, né? E aí a gente fazia show praticamente todo dia. Era entrevista, era show, era... E a gente saía todo dia do presídio e voltava. Saía, voltava, saía, voltava. E o sucesso deles ia aumentando. A coletiva de imprensa tinha 70 jornalistas. Porque, lógico, era um glamour enorme, entendeu? Eles eram muito bons, eles ainda estão aí, super em alta. O Dexter está super em alta. Mas, assim, era um glamour. Todo mundo queria entrevistar ele saindo do presídio, de viatura, sabe? Toda uma coisa assim. Sim. Era uma coisa, todo mundo queria ver aquilo. Quantos presidiários você resgatou? Nesse período? Olha, é muito difícil de falar, porque é muita gente que eu ajudei. Tem pessoas que eu nem sei que eu ajudei, indiretamente eu ajudei. Sim. Entendeu? Então, só de eu ter... Eu levava computador... Eu fazia uma ponte entre as empresas e o sistema, sabe? Então, indiretamente, foram muita gente. Agora, de bandas, assim, de nomes, foi o Luiz Mendes, que escreveu Diário de um Detento, que foi um livro super famoso. Ele vendeu demais. Esse que a companhia publicou? Esse menino, esse rapaz, já era um homem. Ele entrou na Fundação Casa. Sim. Da Fundação Casa, ele foi direto para o presídio. Ele ficou 31 anos preso. Mais do que o limite. Por qual crime? Você não lembra? Milhões. Ele aprontou tudo. Ele mesmo falava. Assassinato, com certeza. Ele aprontou muito. O livro conta tudo, né? Sim. E ele entrou analfabeto. E ele foi autodidata. E aí... Eles não confiam nas pessoas tão fácil, né? É muito difícil ter confiança deles. Demora muito. Até o dia que ele me entregou o livro inteirinho, escrito à mão. Que maravilha. Com uma régua embaixo, uma letra incrível, impecável. Ele me entregou e falou, faz o que você quiser. E aí a gente conseguiu... O Fernando Bonassi, que era o roteirista do Carandiru, que estava lá comigo também, entregou para o Schwartz. E o Schwartz, na hora, falou, eu vou publicar. Ele foi colunista da Trip. Olha só. Durante anos. Ele faleceu. Ah, já faleceu. A vida do crime é curta, né? E em quantos presídios você trabalhou? Eu trabalhei em Tremembé. Em Tremembé? Que eu adorei essa série. Eu acabei de ver ontem. Sim. Adorei, é isso mesmo. E eu trabalhei na Casa de Custódia. De Taubaté. De Taubaté. Exatamente. Famosa, né? A casa das estrelas do crime. E de lá, era muito longe, eu ia todo sábado. Eu comecei indo todo sábado. Imagina, eu era uma menininha. E isso não foi uma barreira para você? Porque como que as autoridades viam? Essa menininha quer entrar e se envolver com bandido, quer trabalhar... Você não teve uma censura? Assim? Não, no começo eu fui pela FUNAP.
Eu tive essa iniciativa, porque eu passava na frente do Carandiru toda semana, e aí eu comecei a procurar onde que seria a porta de entrada. E a FUNAP, que é um órgão do governo, chama Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, tinha essa porta. E aí eu fiquei 1 ano com a FUNAP encerrou as atividades com o teatro, eu continuei sozinha, porque eu já estava no esquema, e aí já não tinha mais como fechar. Eu sempre tive uma conduta boa, Sim. E aí eu pedi para ir para o Carandiru, porque era mais fácil para mim. Era na capital, Sim, era só você pegar não um metrô, eu precisava estava ali. viajar. E aí eu comecei a ir todo dia. Como eu não tinha patrão, então eu ia quando eu queria, sabe? E era você sozinha, não tinha uma equipe? No começo tinha uma equipe que era vinculada à USP, e aí as pessoas iam se desenfurculando e eu ia continuando. Sim. E eu ia continuar, e até quando eu fiquei sozinha mesmo. E demorou muito para eu ter um acesso livre lá dentro. Sim. As pessoas tinham medo, né? E segurança, direção, tudo. Aí até eu tive problemas muito grandes com seguranças que tinham assédio comigo. Era mais fácil o segurança me assediar do que o preso. Porque o preso sabe o lugar dele. Se ele me assediar, ele sabe que eu nunca mais vou voltar. Sim. O segurança não, ele acha que ele pode. O diretor, ele acha que ele pode. Entendeu? Então, aí até eu pedi uma carteirinha. Falei, eu não quero mais andar com ninguém aqui. E andei sozinha. E depois dessa fase com os presídios que você começou a pensar no Quando treino fechou, né? Isso. Fechou, implodiu tudo. Isso. Foi um baque, porque era uma coisa muito presente na minha vida. Eu passei 1 ano meio que em luto. E, assim, mas eu falei, não vou mais fazer nada, tá? Mas aí a favela já me chamou, sabe? Sabe uma coisa que parece um gancho que me pega? Sim. É muito impressionante. Eu não consigo parar de fazer isso aqui, ó. É o terceiro setor, né? É isso. Eu trabalho com pessoas que não têm condições de ter a aula, por exemplo. Eu dou condições a pessoas que nunca teriam uma gravadora, acesso a uma gravadora. Eu vou lá e levo o dono da gravadora para falar com os caras. Então, é assim, eu tenho acesso aqui e tenho acesso lá. Então, eu faço a ponte. Né? Então, é bem isso que eu faço. É a ponte entre esses 2 acessos. Né? Então, agora, com o Treino na Laje, também, claro que sou eu o motor de tudo, mas eu também ligo elas com escolas, por exemplo, que são super finas aqui, e eu levo elas para escolas deste lado da ponte. Sim. Né? Então, esse lado da ponte e o outro lado da ponte. Né? É a referência, é a ponte. Então, é bem isso. Então, hoje em dia, eu estou dando acesso a um mundo totalmente novo para elas. Então, elas foram, semana passada, para uma escola de Hot Yoga, que é uma coisa super em alta. Sim. Altamente em alta, uma escola muito maravilhosa. Eu levei 80 meninos. Meninas e meninos. Sim. E foi incrível, sabe? Então, é assim, hoje em dia a gente fechou uma parceria que eu vou levar 4 por mês. Que maravilha. Acesso. Então é isso. Explica pra gente o que é Hot Yoga. É uma Você aula... falou isso, muita gente não deve conhecer, então vou aproveitar. É uma aula de yoga dentro de uma sala quente. É quente, é como se fosse uma sauna a 40 graus. Isso com ar-condicionado você regula a temperatura ali? A sala é toda adaptada, Sim. toda fechada para não sair o ar quente. E assim que você entra, você já sente o calor enorme. Você tem que fazer com uma toalha embaixo, porque sua realmente muito. E sai de lá, o tapete fica pingando, assim. O que acontece com a Hot Yoga? O seu corpo ele fica muito mais flexível. A musculatura ela fica muito mais flexível, mais, né, tudo com o calor, tudo fica mais molinho, mais fácil de acesso. É até um pouco perigoso, porque se você é muito flexível, você vai além do que você pode, você não está sentindo. Sim. E aí você pode, mas é incrível. Vou te falar, eles saíram de lá meio que em êxtase, sabe? Sim. É incrível.
Uma possibilidade que eu falava assim, ó, faz a lista logo, porque vocês não vão ter isso tantas vezes. Aproveita as oportunidades. Isso eu falo muito, Sim. porque elas não vêm muitas vezes, né? Você sabe como que é. O bonde tá, você pega, ele não vai voltar tantas vezes. Sim. Então, esse tipo de coisa que eu sempre converso com elas. Porque eu tenho experiência de vida, né? Eu não estou novinha, né? Sim. Então, e justamente pela minha experiência e pela minha idade, que eu sou um pouco a referência delas. Então, eu me tornei... Claro, eu sou branca, eu sou de outra classe social, mas não importa. Eu faço questão de mostrar que a minha vida é tão raladora quanto a delas. Eu acordo às 4 da manhã, eu faço a minha comida, eu lavo a minha roupa, eu cuido da minha casa. Então, eu não tenho alguém que faça por mim. Sim. E eu faço questão de mostrar. Porque elas achavam que eu era rica, milionária, e que eu fazia isso por hobby. Sim. Eu cheguei a ouvir isso. Sofia, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar ouvindo aí essas histórias incríveis do terceiro setor e do projeto Treino na Laje com a Sofia Bisiliati. Fica com a gente. Voltamos com o terceiro setor. Recebemos hoje a Sofia Bisiliat, criadora do projeto Treino na Laje. Sofia, vamos continuar aí a nossa conversa, que está muito incrível. Eu queria que você detalhasse mais quem pode participar desse projeto e como as pessoas devem fazer. Procuram por você? Tem alguma instituição específica, um telefone? A linha de contato melhor é o Instagram. Eu respondo todo mundo. Tenho acesso muito fácil. Eu sou uma pessoa bem acessível. Qual que é seu endereço no Instagram? Treino na Laje. Treino na Laje. Isso. Com J. É uma rosinha assim, né? Sim. E qualquer um. Não tem nenhuma restrição. Desde adolescente, criança dificilmente, mas adolescente, pessoas com meia idade avançada. A gente atende muita gente mesmo, de um espectro muito grande, né, de pessoas. Sim. Homens, Tá. casais. E você atua em quantas comunidades? Só em São Paulo? Só em São Paulo. Eu adoraria expandir, mas eu sinto que, infelizmente, se eu não estou junto, é difícil andar. E eu não consigo estar em todos os lugares, né? Então, eu queria expandir para a Zona Leste. Basicamente, a gente está na Zona Sul e Zona Oeste. Quando eu falo 20 comunidades, é que, além da yoga, Sim. a gente distribui lanches, um lanche solidário, todo sábado, para uma ocupação. A ocupação é uma pré-favela, vai. A ocupação é uma invasão, certo? Sim. Eles invadem um terreno que está meio ocioso. Eles invadem e é muito rápido. E é tudo barraco de madeira, de plástico. E aí, com o tempo, eles vão construindo. E com o tempo vai virando uma favela e com o tempo vai virando um bairro. Sim. É bem isso, sabe? E eu tenho acompanhado toda essa trajetória. Quando, na pandemia, no primeiro dia de pandemia, aqui, ó, esse é o lanche. Ah, que interessante. Tá vendo? A ocupação. É. Se você quiser detalhar esse dia, se você lembrar, depois a gente... Essa é uma família que tem 7 filhos. Que legal. A Fundação Casa. Isso. Vai ver. Vamos comentar um pouquinho as imagens. Fundação Casa. Elas não podem mostrar o rosto, né? Sim. Aí é uma aula de yoga. Essa é uma aula. Então, quando eu dou aula para a Fundação Casa, o que acontece? São adolescentes infratores, né? É muito difícil. É o maior desafio. O maior desafio é adolescente infrator. Por quê? Porque eles querem novidade. Eles não querem saber de fazer isso ou fazer aquilo. Não quer. Eles querem né? Eles querem o rolê, eles querem
eles estão naquela adrenalina que eles acreditam que o crime é isso. Você tem que entrar no mundo deles para chamar atenção, né? E como que você faz para você então, despertar aí atenção? É o desafio. Mas me dá um exemplo, por exemplo. Por exemplo, eu aqueço bastante, e aí eu falei, bom, agora a gente vai fazer uma coisa que talvez vocês nunca tenham feito. Eu coloco para fazer 2 alturas, um em cima do outro. Então, eu subo em um deles. Para mostrar que, primeiro, ele tem que me segurar, ele não pode me deixar cair. Se você me deixar cair, vai ficar ruim para você. Hein? Sim. Então, eu já coloco um desafio de cara, assim, pum. Aí eu acredito nele e eu acredito em mim. Sim. Eu falei, agora eu quero vocês em volta, que se eu cair, porque pode acontecer, vocês me seguram. Já começa a ficar uma tensão no ar. E aí todo mundo quer fazer. E aí já vira o interesse. E aí já muda tudo. Aí já muda tudo. Eu estava pensando aqui, de repente você usar o funk como trilha sonora, já usou ou não? Não é uma forma de... Não, sabe por quê? Porque é o seguinte, a linguagem do funk não me interessa. Não agrega em nada. Sim. Não me agrega em nada. Sim. Eu não quero, eu já sei, conheço bem. Não, mas como só um aperitivo para você atrair depois não você... Precisa. Não, Eu já fiz isso. Sim. Eu levei racionais, tudo, mas não precisa, porque eles já vão... A tendência é ir para a violência. Sim. Porque eles já ficam agressivos. Porque aquilo instiga a violência. Eles voltam para a cultura deles. Sim. Então, eu saio totalmente da vida deles, do conhecido deles. Eles nunca fizeram aquilo. Subir no outro, eles morrem de medo. Você vê aqueles moleques tudo corajoso, com muito medo. Sim. É muito interessante. Falei, aqui agora você está com medo, né? Está com medo. Então, eu tiro uma da cara deles, sabe? Sim. Não, e quando Você eles desafia, né? e quando eles conseguem, eu aplaudo. Falei, é isso aí. Acredita que você consegue. Na verdade, acredita que você consegue é a base. Acredita em você. Você consegue. Entendeu? Então, plantar essa ideia, né? Essa ideia em tudo, em tudo. Então, voltando na comunidade... Sim. A gente começa essas ocupações... Olha que bonita essa imagem. Isso é em Santos. Olha. É muito legal. A gente faz passeios. Sim. Porque elas não saem de... assim, trabalha, casa, serve e volta para casa. Sim. Volta para casa, trabalha. Olha. E aí, eu falei, vamos passear. Aí, então, a gente vai para o Pico do Jaraguá, a gente vai para Santos, vamos para o Retiro. Já tivemos 2 retiros, Sim. ou 3 retiros. Olha que bonito. É a Lótus, flor de lótus aí? Não, é a acroyoga. Aí Yoga. é numa laje, aqui é outra laje. Aqui são todas as lajes. Super jovens, né? Tem de tudo. Ah, sim. Aqui é outra laje. E Homens, mulheres, né? O público masculino... Tá entrando. Que maravilha. Porque não são hostilizados, sabe? Sim. E aqui no Capão Redondo, você vê? Que é lindo, né? É um parque maravilhoso. Então, na pandemia, olha os homens, tá vendo? Uhum. Negros, é muito interessante. É muito interessante. É incrível, porque até pouco tempo a yoga não chegava até eles, né? Aqui é ocupação. Então, aqui já é na Zona Norte. Sim, aqui eu estou distribuindo cesta. Durante a pandemia, eu conheci uma pessoa que foi um anjo. Sim. Que me deu, da pandemia... Foram 2 anos e meio a 3 anos que ele me deu cestas básicas. Todo mês ele me dava 1.200 cestas básicas. É muita cesta. E aí eu dividia em 20 comunidades. Aí eu comecei a mapear. Tá vendo Casa Davi? Olha. Casa Davi que eu fui ontem. Eles são todos assim, praticamente todos assim. E só deles estarem ali e de eu esticar esse cotovelinho dele, sim, assim... Ele já se sentiu bem. Que maravilha. É muito impressionante. É um pequeno passo que aqui é comovente mesmo. Porque olha como ele me olha, tá vendo? Uhum. É muito impressionante. Bloqueou, né? Travou ali. Uhum. Mas aqui é da Cracolândia. Olha, até na Cracolândia. Eu fiquei 2 anos na Cracolândia. E eu ia no fluxo. Mas chegou a ensinar yoga? Não. Era só um trabalho de inclusão. Era só lanche. Lanche. Eu ia à noite, frio.
frio, aquela sexta. Muito frio, eu ia com baldes de café, bem forte, bem doce. Sim. Mas eles amavam, porque eles não têm café há muito tempo. Eu sei que eles estão ali na noia total. Eu não estou ali para julgar ninguém, para falar, para dar sermão de nada. Atirar a primeira pedra. Não é, entendeu? Eu estou lá para dar um olhar, entendeu? Sim. Esse é a minha função. Eu vou na casa de Davi para dar um olhar. Exercer a empatia, né? Exatamente isso. E aí eu distribuí as cestas com esse Paulo, maravilhoso das Cansors, que é uma empresa multinacional. Sim. Ele fez um recolhe, assim, e todo mês 1.200 cestas básicas. E a empresa, que era a Quali, o caminhão ia nas comunidades. E aí eu já conheci o motorista, tô chegando. E eu distribuía a senha. Então era incrível, porque eu distribuía a senha para cada morador antes. Sim. Então eu sabia quem ia receber. Então isso foi 200. Daí no dia, sem a senha, eu não entregava a cesta. Sim. Perdi a senha. Falei, sinto muito. Então tem que ter limite também. Sim. Com o tempo, parou as Cansors, infelizmente, mas tudo bem. A prefeitura, eu consegui cestas da prefeitura. Só que aí a prefeitura é assim, eles só entregam em um ponto. E aí as comunidades têm que ir pegar nesse ponto. Dali em diante, eu já não sei mais o que aconteceu com a cesta. E eu comecei a ficar com medo deles começarem a vender essa cesta. Sim, acontece muito. E aí eu me interrompi. Interrompi esse mês. Falei, não quero mais, não sei o destino da cesta, eu não quero me prejudicar por causa disso, porque eu sei que vou me prejudicar. Entendeu? Então eu tenho também que ser firme. Eu sei que eu vou interromper, mas eu não sei para onde está indo a cesta. E se você está... O projeto está escrito ali na caixa. Treino na laje. Você vende a cesta? E aí? Eu que me ferro por causa de você? Eu, hein? Tô boa. Entendeu? Então eu também tenho que ser firme. Sim. Eu conheço eles. Ô, Sofia, você que fez essa incursão à noite aí na Cracolândia e tudo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu estou impressionado também com a situação, às vezes andando no centro, com a situação da miséria e da presença dos moradores de rua acampados embaixo de viadutos. Que retrato você tem hoje do centro de São Paulo e da situação dos moradores de rua, exatamente? Não só da Cracolândia. Como que você vê, assim, pela sua experiência aí como empreendedora social e como uma ativista aí, né, que você cuida, né, trabalha com isso? Quando nós começamos, e passamos 2 anos e meio fazendo, não é fácil. Por quê? Porque é um confronto entre a polícia, que não quer que nós estejamos lá, e os moradores. Você nunca sabe onde eles estão, porque há um tempo, né? Não, eles estão na rua... Na rua... onde está o fluxo? Sim. Está ali. Tá no pátio, começou no pátio do colégio. Do pátio do colégio já começou a ficar uma palhaçada. Eu falei, não, isso aqui tá uma palhaçada. Porque daí o fluxo já não estava mais ali. E aí começou a morador, assim, trabalhador a pegar o café. Não, não é para vocês. Vocês têm possibilidade. Aí eu comecei a ir lá no fluxo mesmo. Aí eles estavam lá na Guaianazes. E cada dia que eu chegava, eles estavam num lugar. Eles fugiam e eu fugia junto com eles. Sim. Mas aí eu comecei a levar quase tiro da polícia, de bala de borracha. Não levei eu, mas... Porque não pegou, mas... É muito duro. O que acontece? É uma realidade que existe, a gente não pode tapar o sol com a peneira, ela existe. Eles são pessoas que estão em condições de extrema vulnerabilidade. Por quê? Porque muitos brigaram com a família por depressão, perdeu o emprego, vamos supor, perdeu o emprego, chegou em casa, é um peso morto, não é mais alguém ali, porque não oferece nada, é expulso de casa, eu não quero mais você aqui. Ele vai para a rua. Ele já, rapidamente, ele se insere ali, e ele tem que sobreviver. E ele tem o vício. E ele tem o álcool. Então, ele vai começando a pegar as coisas as ferramentas dele para não passar fome. Ele bebe. É assim. Tem gente que é advogado, tem gente que... Mas, basicamente, quem parou na rua não é assim. Eu nasci na rua, não é. Não
nasceram ali. Mas, na sua opinião, o que falta aí para as autoridades, enfim, para a prefeitura, o governo, sanar esse problema? É possível? Como que você vê aí uma É uma muito saída? difícil, mas tem que aceitar que eles existem. O que aconteceu? Tem que Depois de um tirá-los da tempo, invisibilidade. o que aconteceu? De repente, o centro virou virou uma higienópolis, porque Sim. é uma higiene, né? Fizeram uma higiene, tiraram todo mundo dali. Eu falei, caramba, onde eles estão? E mandaram. Volta para onde você veio. Vai para o interior, sei lá, você se vira. E aí a periferia começou a ficar, todo mundo começou eles voltarem para as origens, mas assim, embaixo das pontes. Sim. Então, eles não estão sabendo lidar. Depende do governo. Eu entendo que é muito difícil. Não é fácil. É um desafio enorme. Lidar com vidas humanas, né? E numa E situação nessa assim de condição violência, que você está enxugando gelo. Sim. Você entende? É muito difícil você tirar uma pessoa dessa condição. Entre 10, você tira meio, entendeu? É muito difícil. Porque eles já estão no estado. O que vai fazer? Sim. Mas são pessoas, entendeu? Sim. É muito difícil. Eu entendo. Olha, mas teriam que ter clínicas, mas eles não querem ir para a clínica. Aí tem abrigo. A prefeitura tenta oferecer, mas eles não querem ir, porque tem regras. Entendeu? Então é uma briga de um extremo com o outro. Sim. É muito difícil, é muito difícil. Eu sei que não é só no Brasil, hein? Sim. Em qualquer lugar do mundo tem um lugar onde as pessoas se drogam. Porque a droga está aí. Tá ou não está? Sim. O álcool é uma droga lícita, né? Então, o alcoolismo é uma coisa muito difícil, né? Ô, Sofia, vamos retornar aí ao Treino na Laje. Eu queria que você falasse assim, de impactos que você percebeu depois de um tempo do projeto. Que mudanças você percebeu na vida dos seus alunos, das pessoas? Se você tiver alguns exemplos para dizer para a gente. Como que eles levaram a yoga para o dia a dia, para a rotina da vida deles? Então, O que mudou, assim, que você percebeu? Todo dia, quando eu termino a aula, todo dia, vem alguém falar para mim, olha, por exemplo, eu tinha muita resistência de prestar vestibular e passei na faculdade depois que eu entrei na Laje, porque eu confio em mim. Olha. O resgate da autoconfiança. Isso foi uma das... Uma das. Eu hoje sou outra mulher. E a minha família agora me agradece porque eu sou outra mulher. Então, ela expande para a família. Porque ela estando bem, ela cuida melhor da família. Então, o marido agradece. Ele até falou, não, vai para a sua yoga. Pelo amor de Deus, vai para a sua yoga que você está nervosa. Ou então, e não é uma yoga que é uma meditação, não é. É uma yoga são 2 horas de aula. É uma yoga bem puxada. Explica essa aula pra gente. O que acontece? Ela começa com aquecimento. Eu tenho, como há muitos anos eu treino, a yoga chega a poder machucar, porque é muita repetição do mesmo movimento. Por exemplo, flexão de braço. Sim. Flexão de braço é uma coisa que pega muito o ombro. Então, a gente tem que fortalecer muito os músculos. Para isso, tem que fazer um aquecimento fortalecendo. Então, eu dou muita prancha, eu dou muito braço, eu dou muito agachamento. Então, mais ou menos uns 20 minutos é o aquecimento de agachamento. Já estamos suando. Elas já estão mortas. Aí, tá vendo? Sim. Aí, depois, eu começo a falar, agora vamos começar. Aí ela tá... Agora vamos começar. Agora já é a yoga. Aí começou a yoga, aí dá 1h15. Sim. Depois que termina a yoga, que tem um ápice assim, aí depois começa a baixar, que vem o alongamento, o relaxamento e a meditação. Então, é uma aula assim que ela vem do condicionamento físico para a yoga de fato, para daí um relaxamento e uma meditação. A meditação também foi uma coisa que a gente inseriu. A gente fez um desafio de 21 dias de meditação. Foi muito sucesso, porque era online. Sim. Então, eu fazia junto, todo mundo na sua casa, pelo telefone, e muitas tiveram acesso a uma coisa que elas nunca tiveram acesso. E como tranquilizar, né? Como tranquilizar, né?
todo mundo tem problema. Não é só você, não é só você, não é só você. Todo mundo. A gente tem que conseguir lidar com este problema e a nossa ansiedade, né? Respirar melhor, conseguir, né? Pera um pouquinho, agora eu não vou resolver. Eu não vou resolver o cano que estourou agora ali, não vou resolver, não vou resolver. Então, pera um pouquinho só. Deixa o cano ali, não está ali? Espera um pouquinho. Vamos cuidar de você agora, vamos respirar, vamos ouvir o barulho. A gente faz aula às 6h30 da manhã. Nossa. O parque, que é da periferia, Capão Redondo, não tem ninguém. Tem uns nós ali, ó, pouquinhos, tem uns caras fumando, mas ninguém perturba. É um silêncio. E aos pouquinhos vai chegando. No começo foi duro. Sim. Porque eles não queriam que a gente usasse a quadra. Hoje em dia, é um respeito. Também com essa galera toda. Ó, criança. Olha, uma criança. É. Ele tinha um problema de físico. Você consegue dizer se você chegou a resgatar crianças aí que o crime organizado estava assediando, porque periferia, enfim, você lembra? Meninos que podiam tá indo para o crime e... É difícil? Não, olha, não, eu acho que é assim. Na Fundação Casa, para você ter uma ideia, Sim. me ligou 2 mulheres, meninas da Fundação, e eu tenho um compromisso com uma delas. Tem 2 casos. Uma delas da Fundação Casa me ligou, a Natália, sabe o que ela tinha feito? Ela abria as portas dos condomínios de luxo. Porque ela é muito bonita. Elas são lindas. Sim. E eles iam e pumf. Então ela só abria. Com a boniteza dela, a lindeza dela. Ela chegava e abria. E aí todo mundo entrava e... Condomínio de luxo mesmo. Ela saiu. Fundação Casa tem esse porém, né? Você sai com a ficha limpa. Ela saiu, ela me procurou. Eu falei, eu acabei de me formar. E eu quero que você vá na minha formatura. Eu sou obrigada aí, né? Sim, é lógico. Você acaba sendo uma madrinha, né? É. Indiretamente. Porque o TCC dela é sobre yoga. Olha. É. Então, essa é uma, que vai ser agora. Que mudou de vida completamente. Não sei, né? Não posso garantir, mas... sinaliza isso. É. E daí teve uma outra, já no fechado, em Santana, que eu vou toda semana. Ela era minha assistente. Então, ela é presa, tem que chegar uns tapetes. Eu levo tapete e levo bermuda. Não, já estão lá. Só que elas estão em outro setor. E eu fico sozinha com as presas. As funcionárias não ficam sozinhas com as presas. Eu entro naquela radial assim, enorme, e aí eu fico no pátio interno, que é enorme, gigante. Elas me abrem aquele portão gigante, as funcionárias, e fecham, e faz tractum. E eu fico ali sozinha, mas eu não tenho medo. Esse barulho do portão você tem na cabeça, né? Eu acho que fica. E aí chega os tapetes com a assistente. Sim. E as bermudas. E ela anota o nome de cada uma que pega a bermuda, que não pega, não sei o quê, ajuda e tal. E a Kimberly, ela era minha assistente, ela falou assim, olha, a yoga é muito importante para mim. Eu faço na minha cela. Sim. Eu não acreditei muito. E eu sempre desconfio, porque eu não tenho mais, né, não sou mais ingênua. Mas eu percebi que ela realmente praticava, porque ela começou a fazer e ela começou a melhorar muito. Ela saiu, ela ficou livre, passou pelo semiaberto, e agora ela já está no aberto mesmo. E ela me procurou e foi fazer uma aula comigo. E ela falou, olha, você não sabe como foi importante para mim. Mudou a minha vida, você foi muito importante. Outras pessoas que saíram e falaram assim, a sua aula era um... Eu acho que o trabalho mais impactante é dentro do presídio. Se eu te falar que eu deveria ir todo dia lá, porque eu atendo um pavilhão, são 6 pavilhões. Eu atendo um pavilhão por vez. Quando eu saio de lá, quando eu acabo a aula, elas ficam tão impactadas, é tão forte, porque elas falam, você volta amanhã? A gente tinha que ter todo dia isso.
Sim. Porque é muito forte. Ô, Sofia, para a gente terminar, eu só queria que você falasse aos empresários, às empresas, enfim, sobre as parcerias aí com o projeto. Quem quiser participar, ser teu parceiro, como é que funciona? Rapidinho para você. Eu amaria. Porque é um trabalho tão bonito, né? Eu vou fazer uma ação agora tão bacana, que é assim, eu vou dar um prêmio para a aluna que for mais frequente, de novembro a dezembro, a aluna que tiver menos falta. Sim. A campeã vai ganhar um prêmio enorme, assim. Aí eu queria uns parceiros para me dar brindes. Sim. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. E o que eles devem fazer, quem tiver interesse? Me procurar pelo Instagram. Instagram, você pode repetir? Treino na Laje. @treino na Laje. @treino na Laje. Nós temos o site, temos o canal do YouTube, que a gente dá aulas pelo YouTube, que é o Treino na Sua Laje. Então, além das aulas físicas, presenciais, tem as aulas no YouTube, que é Treino na Laje também. Sofia, muito obrigado pela sua participação. Seu trabalho é incrível. Parabéns por essa lição de empatia e de humanismo. Quem dera existissem milhares de Sofias atuando aí em todo o Brasil. Parabéns mais uma vez. O Terceiro Setor fica por aqui. Eu agradeço a participação da Sofia Bisiliati e também, claro, a companhia da senhora e do senhor. A gente se encontra no próximo programa, sempre mostrando o trabalho essencial das ONGs e entidades. Até mais.